Progresso Financeiro Podcast. Olá! Este talvez seja o tema mais emocionante sobre o qual eu tenho a oportunidade de falar hoje. Você sabia que você e eu somos gênios? Todo ser humano nasce gênio e temos reservas inexploradas de criatividades que basicamente não usamos. E o objetivo desse episódio é explicar alguns aspectos de sua própria criatividade e mostrar como você pode se sobressair muito mais. Sabemos que em termos de definição de metas, em termos de planejamento para o futuro, em termos de nossas aspirações e a nossa renda e coisas que queremos realizar, nunca podemos ter mais do que temos hoje simplesmente trabalhando duro. Como nos velhos tempos, que a regra básica era que se você trabalhasse mais e mais, e se não estivesse tendo resultados, o que você fazia era trabalhar mais e mais duro ainda. Mas hoje vivemos em um mundo totalmente criativo. E tudo o que temos hoje é resultado da eficiência de como usamos as nossas mentes. Tudo que tivermos amanhã será o resultado de como usamos a nossa capacidade criativa hoje. A quantidade de criatividade que usamos está intimamente ligada ao nosso autoconhecimento em nossas atitudes em relação a nós mesmos e às pessoas criativas. Toda criança nasce com aspectos notáveis de criatividade. De fato, em alguns estudos realizados, descobriram que 95% das crianças testadas entre 2 a 4 anos são altamente criativas e que são inovadoras e imaginativas e que têm muita curiosidade e uma tremenda capacidade de raciocínio abstrato e de criação de imagens imaginárias. Testando as mesmas crianças aos 7 anos de idade, apenas 4% delas manteve o mesmo grau de criatividade. No período entre os primeiros 4 anos e os 7 anos de idade, as crianças são continuamente desencorajadas repetidamente de serem criativas e inovadoras e deixando sua imaginação correr solta. As pessoas falam, pare com isso, isso é uma tolice, você tem que colorir nas entrelinhas. Não toque nisso, não faça isso. E as crianças aprendem gradualmente em um nível subconsciente profundo que não é inteligente fazer algo, de tentar algo, de tocar algo, provar algo ou sentir coisas que a mamãe e o papai não aprovam. A criatividade está sujeita a outra lei que chamamos da lei do uso. A lei do uso simplesmente diz que qualquer habilidade, se não a usarmos, a perdemos. Porém, a habilidade criativa nunca se perde totalmente. O que acontece é que ela fica oculta e enferrujada e que podemos começar a usá-la novamente a qualquer momento da nossa vida. De fato, foi dito que a necessidade é a mãe das invenções. E se é assim, a criatividade é o pai das invenções. O escritor, filósofo e poeta americano Ralph Waldo Emerson disse que vivemos no colo de uma imensa inteligência e ele descreveu essa imensa inteligência como um éter que circuncindasse a Terra como um enorme computador no qual todos nós podemos acessar. Há relatos disso chamados de alma excedente ou inteligência infinita ou mesmo a mente subconsciente universal. A mente superconsciente é muito mais rápida do que a nossa própria inteligência individual e é algo que usamos de maneira aleatória. Você já teve a experiência de tentar resolver um problema, ou tentar alcançar uma meta, ou de vencer um dilema, e você não sabe como fazê-lo. E de repente, enquanto você está caminhando, ou enquanto você está dirigindo, a ideia, chega na sua mente? Eu, particularmente, já tive várias experiências dessas seminárias e com certeza você também já teve. Ou de você estar pensando em alguém e quando de repente o telefone toca, de outro lado é a pessoa que você está pensando. Temos exemplos disso o tempo todo. Temos a capacidade de explorar uma forma de inteligência que não é ensinada nos livros didáticos. Há um livro do autor Richard Bilk chamado A Consciência Cósmica. Um livro que volta a experiências há várias centenas de anos de homens e mulheres mais criativos de todos os tempos e descobre que praticamente todos eles falaram dos seus escritos sobre a capacidade de explorar uma forma superior da consciência. Essa mente superconsciente é caracterizada por algumas das seguintes coisas. Antes de tudo, é a fonte de toda a pura criatividade.
todos os grandes gênios criativos, todas as grandes inovações, todas as principais descobertas da história da humanidade surgiram como resultado do funcionamento do superconsciente. Algumas pessoas escreveram sobre o uso da função desse superconsciente. Foi o caso do Ralph Waldo Emerson. O Emerson disse que nunca escreveu nada de sua própria vontade, mas que ele simplesmente atuou como um instrumento dessa inteligência infinita, e isso passaria das palavras dele fluindo perfeitamente até o papel. A palavra perfeita surgiria em seu cérebro quase como se fosse impresso na sua mente. O famoso Mozart, considerado o melhor músico de todos os tempos, escreveu as suas músicas perfeitamente na primeira vez a que se sentou para escrevê-las, e disse que toda a música, toda a sinfonia, toda a obra surgia em sua mente e ele simplesmente a transcrevia no papel, e as pessoas que leram a música de Mozart, mesmo na época em que ele escrevia, diziam que era a música mais bonita que já escrita, e ele escrevia sem ajuda, sem alterações, com a letra perfeitamente escrita na primeira vez. O Beethoven ficou surdo a partir dos 35 anos de idade. Suas grandes obras foram escritas depois que ele era totalmente surdo, e o Beethoven também disse que a sinfonia veio à sua mente e ele simplesmente a transcrevia no papel. O Thomas Edison, o maior inventor da era moderna, usava essa capacidade superconsciente repetidamente para explorar um poder superior e usava-o para as suas invenções e ideias que tinha. Michael Faraday, considerado o pai da teoria do campo eletromagnético, um homem pouco estudado que tinha tremendas habilidades para usar a capacidade superconsciente. Ele foi o pioneiro no trabalho que levou ao desenvolvimento da válvula termiônica, que levou à indústria do rádio, à indústria da televisão, à indústria eletroeletrônica, à indústria dos microprocessadores, dos chips microeletrônicos, até chegar onde estamos hoje. E tudo isso veio a Michael Faraday, anos atrás, em um sonho. Todo o conjunto de princípios veio a ele em um sonho. E ele se levantou no meio da noite e escreveu página após página de formulações científicas que mais tarde, levadas e testadas, foram consideradas absolutamente perfeitas e precisas. E que isso mudou totalmente a história da humanidade. Coisas que nunca haviam sido escritas, descobertas ou elaboradas. Cada um de nós teve a oportunidade de usar a criatividade superconsciente quando nós temos uma ideia. E muitas vezes temos uma ideia e falamos, que seria legal se pudéssemos fazer isso assim, e não fazemos nada sobre isso, não tomamos nenhuma ação sobre essa ideia. E depois de 3 ou 4 anos, vemos uma grande empresa sair exatamente com um produto que pensamos e ganhar milhões. A dificuldade com a nossa criatividade não é que não temos as mesmas ideias que os gênios, mas essa que é a diferença. Os gênios confiam e acreditam no valor de suas ideias, no valor dos seus pensamentos e das ideias que chegam até eles. E nós muitas vezes pensamos, essa ideia que tive não pode ser de nenhuma utilidade, apenas veio de mim, é minha ideia. Imagina, isso não vai levar a nada. E muitas vezes uma outra pessoa tem a mesma ideia, cria uma ideia que não seja tão boa quanto a original que tínhamos, e nós olhamos e falamos, olha que ideia maravilhosa que essa pessoa teve. Bem, muitos de nós pensamos que nossa criatividade é limitada pelo nosso QI, ou é limitada pelos anos de educação formais que tivemos, ou pelas notas que obtivemos na escola, e de que, de alguma forma, a criatividade é algo que apenas cientistas, artistas, músicos, pintores, poetas possuem. O fato é que a criatividade é um conceito muito simples. É simplesmente uma maneira de melhorar algo existente. Toda criatividade é uma melhoria onde temos a capacidade de encontrar maneiras de melhorar como fazemos as coisas que fazemos, em qualquer área. Somos indivíduos criativos e quanto mais usamos a nossa criatividade, mais ela se expande. É praticamente como um músculo do nosso corpo, quando trabalhamos esse músculo ele cresce. Outra característica da capacidade superconsciente ou da mente superconsciente é que quando ela faz seus cálculos, ela tem acesso a todos os dados armazenados em nossa mente subconsciente e tem a capacidade de discernir entre os dados válidos e inválidos. Em outras palavras, quando programamos uma meta ou um problema em nossa mente subconsciente e pedimos à mente subconsciente para resolvê-lo, a mente subconsciente passa essa informação para o superconsciente. A capacidade superconsciente
quando faz seus cálculos para resolver o problema, nos dá ideias para nos ajudar a avançar em direção do nosso objetivo, já que ela tem a capacidade de coletar todos os dados que coletamos no decorrer da nossa vida, armazenar isso na nossa mente subconsciente e separar esses dados que são válidos, que são verdadeiros e descartar o restante. É por isso que sempre que você tem uma ideia, sempre que você recebe um desses flashes que vem na sua mente, eles praticamente respondem perfeitamente à pergunta que você quer resolver. Você descobrirá que em todos os casos a resposta está sempre correta e em detalhe. Outra característica dessa capacidade superconsciente é que ela nos traz ideias que estão fora da nossa própria experiência individual. Muitas vezes teremos ideias totalmente novas que provêm totalmente de fora da nossa experiência de educação, do nosso conhecimento que temos. A maioria dessas descobertas científicas e tecnológicas de hoje vem de pequenas empresas que trabalham em laboratórios particulares de pesquisa. Poucas das principais descobertas vêm de grandes empresas. O que grandes empresas fazem é somente desenvolver as ideias e comercializá-las. E o interessante é que sempre esse avanço importante vem de pessoas que nem sequer estiveram na área de atuação antes, mas obtêm ideias e discernimento sobre como fazer as coisas de uma maneira nova ou diferente, completamente única e original, do que leva à abertura do surgimento de novas indústrias inteiras. Muito bem, este foi o episódio de como descobrir e usar o superpoder que todos nós temos. Muito obrigado por ouvir este episódio e até o nosso próximo episódio no podcast Progresso Financeiro.